Eu vou ler a partir do versículo 24. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por se ter exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nos dias de Ezequias. Versículo 27. Teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazém para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Depois, irmãos, de um reinado tão abençoado, tão sábio, de um rei tão visionário, e depois de uma vitória inusitada, de uma vitória complexa, de uma vitória difícil, que vitória, que coisa linda! Um exército de 185 mil soldados, tudo aquilo ali foi vencido pela graça, pelo poder, pela misericórdia de Deus. Então aquele rei agora era aclamado, aquele rei era valorizado, aquele rei era reconhecido, todo mundo valorizava. Olha aqui o versículo anterior, versículo 23 diz: muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. Ele prosperou. Ele assumiu ali, começou a governar, colocou a nação em ordem, a vida religiosa, a vida civil. Ele colocou tudo em ordem e consegue uma vitória exuberante. Quando tudo parecia ótimo, o que apareceu? Doença. Surge uma provação terrível. Agora não era uma provação para a nação. Agora não era uma provação para os guerreiros, agora era uma provação pessoal. Um rei tão aprovado, tão vitorioso, ele acorda um dia doente. A sua situação era difícil. Isso mostra que todos nós podemos passar por situações assim. Nós estamos sujeitos. Não é porque uma pessoa está doente que ela é menos abençoada do que a outra. Não tem a ver. Aquela pessoa está doente, por que será? Não, acontece. Provação acontece para qualquer um. Há um momento mau, a Bíblia fala, um momento de prova, um momento difícil. E nós vemos nesse texto interessante aqui, em poucos versículos, 7 versículos que lemos, nós vamos ver aqui um homem provado, um homem trabalhado por Deus e um homem muito vencedor. Aqui, esse texto final aqui dessa história dele, uma história tão abençoada, nós vamos ver algumas coisas diferentes. Ao mesmo tempo que tudo parecia perdido, de repente ele se torna próspero. Quando parecia que ele iria ser vencido, especialmente pela doença, ele se torna mais abençoado do que fora até então.
Então nós vamos ministrar essa última palavra sobre o rei Ezequias. Ezequias significa: o Senhor é a minha força. O nome dele é sugestivo e ele vai se tornar muito forte. Então, com base no texto, vamos ministrar. Diga assim: um rei abençoado. Ele se torna um dos reis de Israel mais abençoados. Como foi abençoado? Poucos reis, tratando ali das tribos do sul, Judá, Benjamim, ele vai se tornar um referencial na Bíblia. Ele vai se tornar alguém que soube reorganizar a nação, soube vencer o inimigo, e vai terminar a sua história com muita bênção da parte de Deus. Você pode ser abençoado sempre. Mesmo enfrentando alguns embates difíceis, você pode. Você não precisa se entregar diante da dificuldade. Quando alguém está passando uma luta muito difícil, a gente muitas vezes pensa que vai ser vencido. Fala: ih, não vai dar, não vai dar, não vou conseguir. Não, você pode ir além. Você pode mais do que imagina. Você tem graça, força que vem do Senhor. Amém? Você pode mesmo. Então vamos ver ali esse momento, essa parte final. Vamos lá, um rei abençoado. Diga assim: venceu uma grave enfermidade. Versículo 24 diz: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Interessante, irmãos. Essa história de Ezequias está aqui em Crônica, que é a história só dos reis de Judá. Está também em Reis, que é a história dos reis de Judá e das tribos do norte, de todo Israel. E está também em Isaías. Isaías é o profeta da época. O Ezequias foi muito abençoado, que ele pôde viver com Isaías. Nós vimos na semana passada que Isaías o ajudou na intercessão, quando tudo estava difícil. Mas agora, lá no livro de Isaías, tem detalhes sobre essa doença. Ezequias estava no palácio, tranquilo, país reorganizado, inimigo derrotado, tudo em paz. Deus mandou Isaías, amigo dele, profeta. O Isaías foi, lá no livro de Isaías vai estar detalhes a respeito. Isaías 38, capítulo 38. Isaías chegou e falou assim: Deus mandou te dizer, arruma a tua casa, porque vai morrer. É duro isso, né? Eu vou o quê? Morrer. Você não vai viver mais. Ele estava doente. Quando a pessoa doente, chega um profeta do nível de Isaías, já pensou? Né, pastor Adilson? O profeta chegou, ele fala: sarei. Está resolvida a minha vida, está tudo certo. Pessoa Isaías entrando na casa, quando alguém avisou o rei estava doente. O profeta Isaías está aí, falou: por favor, manda ele entrar. Ele ficou esperando. Pois não, profeta, você vai fazer oração e vai resolver? Falei: não, Deus mandou um recadinho básico para você. Arruma a tua casa, você vai morrer e não vai viver. É assim a história? Isaías virou as costas e foi embora. Sem Isaías, a situação dele é dramática. Com a chegada de Isaías, ficou desesperadora. Ele falou: Isaías vai resolver minha vida. Isaías complicou de vez, mas Isaías levou um recado de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 38, diz que ele virou, ele estava deitado na sua cama, ele virou para a parede assim, e começou a falar com Deus. Falou: não, tem muita coisa a fazer, eu não quero. Né? A hora da morte é terrível, né? Não tem nada pior. Tem gente que fala: quero morrer, até vir a morte. Quando a morte veio, eu falei brincando. Não é bem assim. Tem gente que fala: eu não aguento mais a vida. Aí, quando chega um problema, ele fala: não. Está lá o demônio da morte da porta da casa, ele fala assim: pode seguir a viagem, a fila vai longe. Então, eu estou por aqui, eu não quero isso não, eu quero viver bem mais. Não me entrego. Né? Morrer não é para muitos. Na verdade, nós não fomos criados para a morte. Quando nós fomos criados, era para a vida. Deus não criou ninguém para morrer. O pecado, nós até estudamos hoje de manhã, o pecado levou o ser humano
A morte espiritual, morte física, até morte eterna, né? Mas nós não fomos criados para isso. Então Isaías recebeu aquela mensagem e sofreu demais. Sofreu e clamou a Deus. A Bíblia diz que ele virou para o lado, ele clamou, ele não reclamou, ele não murmurou, ele clamou. Ele falou: Senhor, vamos resolver isso aqui, vamos ter uma conversa. Clamou a Deus, clamou. E o profeta foi embora. Quando o profeta estava indo embora, não é fácil ser profeta também. Deus falou para ele: volta lá. Voltar lá para o funeral? Não, volta lá e diga para Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Tempo bom, né? Para quem já estava no bico do corvo, 15 anos de vida. Quando Isaías entrou e falou: o homem veio para o funeral. Isaías, agora é duro para o profeta também, mas Senhor, eu acabei de ir lá e falei que ele ia morrer, agora eu vou lá e falo isso. Eu não vou ficar desacreditado, não. Vai lá, você é profeta, e fala que eu vou dar mais 15 anos de vida. Ele estava chorando, virando para o lado e já alegrou. Está resolvida a minha vida, está resolvido. Ele vai vencer aquela doença mortal. A sua situação era grave, a enfermidade era a pior possível. Ele tivera uma sentença de morte. E agora a sentença foi reformada. Ele vai ter uma nova sentença. Ele falou assim: daqui 15 anos só que você vai passar por isso. 15 anos para você arrumar a tua vida, arrumar melhor o reino. Então, que vitória, irmãos. Esse texto aqui, ele é sintomático. Nós vamos ver um rei que vinha vencendo, e quando passou, a gente pensou que ele ia ser derrotado, ele não foi. Eu vou dizer para você: quando tudo estiver muito difícil, clama a Deus. Quando tudo parecer que não tem jeito, para Deus tem jeito. Quando as pessoas disserem para você: você não vai conseguir, você busca a Deus, fale com Deus, busque ao Senhor, e Ele muda. O nosso Deus é o Deus que muda a história da nossa vida. O nosso Deus é aquele que altera a nossa jornada, e Ele tem sempre o melhor para nós. Isso que parece ser o fim para você não será, amém? Eu profetizo vitória nessa noite. Deus está dizendo: eu vou entrar com providência, eu vou agir, e eu vou fazer algo maravilhoso na tua vida. Acredita nessa noite. O Senhor trouxe você aqui com um propósito bem definido. Dizer: você vai vencer, a Covid não vai te matar, amém? Quem concorda? Levanta a mão. Não matou e não vai, amém? Deus está cuidando da tua vida. Deus cuida de você, Ele te ama. Ele te ama muito. Ele te ama a ponto de ter morrido por você numa cruz. E agora Ele cuida. E esse problema terrível na tua vida vai passar. Isso vai passar. Você está vencendo. Você está vencendo. O Senhor é contigo. Ainda que todos pensem o contrário, o teu Deus pode todas as coisas. E Ele chega e muda a história. Aplaudamos ao Senhor. Um rei abençoado, diga assim: superou a exaltação do seu coração. Versículo 25 e versículo 26 diz assim: mas não correspondeu Ezequias. Veja bem, irmãos, é sério, a pessoa que vai sendo muito abençoada tem que tomar cuidado para ver se não se perde no meio da bênção. Aos benefícios que lhe foram feitos, Deus abençoou, 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 pois o seu coração se exaltou. Ali organizou o país, reorganizou o país. 185 mil soldados inimigos caíram num instante. Uma doença gravíssima vencida. Pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Um rei, ele tem tanta responsabilidade que a ira que vem sobre ele atinge o povo. No versículo 26 nós vimos: Ezequias, porém,
Esse porém é bom. Se humilhou, diga assim, se humilhou, por ter exaltado o seu coração. Ele e os habitantes de Jerusalém, os habitantes de Jerusalém também se humilharam, junto com ele. E a ira do Senhor não veio contra eles, contra os habitantes dali, nos dias de Ezequias. Eu acho que essa vitória, essa superação aqui, é maior do que aquela da doença. Pastor, o homem estava com uma sentença de morte e resolveu a vida. Mas aqui, irmãos, é o grande problema do ser humano. Sabe por que Deus não nos abençoa sempre? Porque senão pode estragar a pessoa. Incrível isso. Eu estava meditando sobre esse texto. Deus permite umas provas, Deus permite umas lutas para trabalhar na nossa vida. O ser humano é complicado. Quando tudo está mal, ele está chorando. Quando tudo está bem, ele esquece aquilo e passa a viver cada um do seu jeito. Vai tendo outras atitudes. O Ezequias foi tendo a vida resolvida por Deus. E de repente, ele deixou de valorizar todos aqueles benefícios. E ele começou a pensar que era melhor do que qualquer um que estava por ali. E a Bíblia diz que ele teve o seu coração exaltado. Ele começa ali a ter contatos ali com o outro, receber coisas que não deveria, né? O versículo 31, quando os embaixadores dos príncipes babilônios foram enviados para informar do prodígio que se deram naquela terra, Deus desamparou, porque ele começou a receber glória do homem, exaltação do homem. Ele começou a pensar que era quem na verdade não era. Queridos, nós somos pessoas abençoadas por Deus, amém? Amém. Porém, nós não somos melhores do que ninguém. Você concorda comigo? Nós não somos pessoas superiores às outras. Minha vida está boa, eu não estou doente, não pensa assim. Eu estou conseguindo comprar minha casa, comprar um carro melhor, eu estou achando, Deus é comigo. Aí olha para o outro e fala, ei, você está com a vida. Não pensa assim. Nunca pense dessa maneira. Nunca pense dessa maneira. Nunca deixe o teu coração exaltar. O Ezequias, na verdade, tinha recebido inúmeras bênçãos no país, na guerra e agora na doença. Mas ele não poderia se deixar levar por elogios. Toma cuidado com elogios. A gente detesta a crítica, não é verdade? Muitas vezes a crítica nos ajuda muito mais do que um elogio. Quando alguém te confrontar alguma coisa, não fica bravo não, pensa. Quando alguém chegar para você e falar assim, isso aqui não está certo, você está errado. A tendência do ser humano é ficar na defensiva. A gente não gosta de ouvir críticas, avaliações sobre o nosso viver. Mas quando alguém falar alguma coisa, vai para a tua casa e pense sobre tudo aquilo. A gente precisa fazer uma avaliação pessoal de tempo em tempo, uma introspecção. Nós precisamos olhar dentro de nós e vermos o que está em nós. Sonda-me, Senhor, o coração, diz Davi, e vê se há em mim algum caminho errado. A gente tem que preocupar com isso, a gente tem que tomar cuidado. O ser humano tem uma tendência forte para a exaltação. Mesmo aqueles que são de Deus. Ezequias era muito de Deus. Como eu disse, foi um dos reis mais abençoados ali sobre Judá. Muito abençoado. Mas muita gente elogiando, mandando presentes ali, os reis de fora, os súditos do reino. Você é bom, você é isso, você é o melhor. Aí ele começou a pensar, eu sou o melhor mesmo. Sem eu, essa nação não era nada. Aí a Bíblia diz que a ira de Deus veio, porque quem faz tudo por nós é Deus, amém? Quem te abençoou foi Deus, quem cuidou da tua saúde foi Deus, quem cuida da tua família é Deus, quem te abençoa no trabalho é Deus, quem te faz prosperar é Deus. Não deixa que nada venha ao teu coração. Quando alguém falar, você está caminhando errado, pensa. Quando alguém te elogiar demais, se preocupa.
Se alguém está elogiando você muito, você fala, por que será? Não deixa aquilo que vem na tua mente, o que você ouve, vem para a mente, não deixa descer no teu coração. Não deixa o teu coração se exaltar. Nunca se permita tornar-se alguém maior do que é na realidade. Queridos, todos nós somos criaturas de Deus, depois nós nos tornamos filhos de Deus, e vamos um dia ter uma morada eterna com Deus. Tudo isso é ótimo. Mas jamais podemos imaginar que somos pessoas superiores a outras. Nunca olhe para alguém e diminua aquela pessoa e fale, eu sou isso, você não é. Eu consegui, você não conseguiu. Eu sou melhor, eu sou maior. Não pense desta maneira por nada na tua vida, porque uma consequência vai acontecer. Glorifique a Deus, agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem te dado, mas não deixe o teu coração exaltar. Aquele que se exaltar, disse Jesus, será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Quando aqueles dois subiram ao templo, o publicano, e o escriba, o publicano era pecador mesmo, cobrava imposto de judeu para dar para os romanos, estava lá o fariseu, o escriba, orava, jejuava 2 vezes por semana, dava o dia. O fariseu olhou para o publicano e falou assim, Senhor, cada oração tremendamente ridícula, né? Eu te agradeço, isso é bom, porque eu não sou como esse. O publicano lá, na vida miserável, ele subiu ao templo e pensou assim, estou com a vida enrolada. Eu te agradeço, porque eu não sou como ele. Eu dou o dízimo, eu faço isso, eu te agradeço. Eu não sou pecador como esse. Ou seja, eu te agradeço porque eu sou bem melhor do que esse. O grande problema dos fariseus foi isso. Eles imaginavam tão bons que eles não conseguiram nem abraçar Jesus. Falaram, Jesus, não dá, o Senhor é muito amoroso. O Senhor ama o pobre, o Senhor ajuda todo mundo. Não dá para nós. Aí o publicano do outro lado, ele deve ter ouvido a oração daquele. Com certeza ouviu. Mas ele não reagiu, porque ele pensou, ele está certo, eu sou mais ou menos isso que ele falou mesmo. Mas ele só falou uma frase, Senhor, sê propício a mim, pecador. Em outras palavras, tenha misericórdia de mim, pecador. Senhor, venha manifestar a tua misericórdia. A Bíblia diz que esse desceu justificado e o outro não. É impressionante. O outro era melhor do que aquilo. Tinha procedimentos melhores, mas tinha o coração exaltado. Se tem algo que Deus olha para nós e vê em nós, é o coração. Aquela exaltação pessoal é terrível. Se você é o chefe do lugar, não se exalte. Se você é o professor, não se exalte. Se é o gerente de algum lugar, não se exalte. Não se julgue superior. Ainda que você tenha que cumprir a tua função, você está chefiando, tem que chefiar mesmo. Você tem que cobrar resultado, é normal. Mas não imagine que você é uma pessoa muito melhor do que a outra. Nunca imagine isso. Quando a pessoa começa a imaginar isso, ela se complica. Que o Ezequias, ele pensou assim, mas nós vemos no versículo seguinte que ele vai se humilhar, no versículo 20, ele se humilha. Ele se humilha diante de Deus, os habitantes também de Jerusalém se humilham, e a Bíblia diz que Deus afastou a ira que estava para vir. Provavelmente o inimigo iria lá e ia derrotá-los, mas Deus é aquele o seguinte, Ele detesta um coração exaltado, mas um coração quebrantado não desprezarás ao Senhor, disse Davi do Salmo. Ele se quebrantou, ele se humilhou, e ele vai superar. Aquele é o pior momento da sua vida. Ele foi subindo aos olhos de Deus e até aos olhos dos homens. E ele chegou num ponto que ele se julgou muito melhor e ele ia afundar. Deus não quer que você se afunde, viu? Amém? Ele quer te levantar. Tenha o coração quebrantado, tenha o coração humilde e você sempre será vencedor. Supere todo o mal.
supere todo o mal e caminhe com Deus, Ele vai te abençoar. Aplauda o Senhor. Vamos lá. Um rei abençoado. Diga assim: cresceu na vida material. Versículo 27 diz: teve Ezequias riquezas. Diga assim: riquezas. Diga em glória. Diga assim: em grande abundância. Proveu-se tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. No versículo 28 vai continuar dizendo que Deus tinha dado cereal, vinho, azeite. Queridos, ele agora é o seguinte, olha, ele vence a enfermidade no Senhor, ele supera aquela fase ruim da exaltação pessoal, e ele começa a crescer. Agora ele vai crescer, material. Não somente o reino, ele vai crescer. Ele passará a ter uma vida agora diferenciada. Quando ele se exalta, a ira de Deus vem sobre ele. Quando ele se humilha, a bênção vem sobre ele. Aí a glória que ele queria veio, a riqueza também. Aí Deus lhe deu tudo, riqueza, glória, abundância de tudo. Ele vai se tornar alguém realmente diferente, mas ele teve que passar pelo quebrantamento pessoal. Você quer conseguir algumas coisas? Se quebrante. Deixa o teu coração ser alquebrado, deixa o teu coração ser mudado, deixa o teu coração ser moldado, deixa o teu coração ser trabalhado por Deus. Aí você vai alcançar mais do que pediu. Deus é poderoso para nos dar mais abundantemente do que pedimos a Ele, diz a palavra de Paulo a Timóteo. Então Deus tem mais para nos dar. Ele tem muita coisa para te dar, mas muitas vezes se Ele te der, você não vai conseguir segurar. Você sabia disso? Se você não for quebrantado, Deus não pode te dar muito, senão você se perde com o muito dEle. Mas quando você aprende a se humilhar, aí a bênção vem, você tem muita bênção para receber de Deus. Esteja na presença do Senhor. Pastor, Deus quer nos abençoar materialmente também? Quer. Ele quer fazer isso. Ele quer te dar bênçãos materiais, sim. Busca o Senhor, espera nele, não se julgue melhor do que ninguém, e Ele vai cuidar da tua vida, e Ele vai agir na tua casa, Ele vai abençoar os teus negócios, e você vai poder prosperar, você vai poder alcançar os teus sonhos. Ele tem bênção, você tem sonho, Ele tem bênção para te dar. Espera o melhor de Deus. Muitas vezes a gente não espera o melhor de Deus. A gente se não cuidar, a gente vive uma vida mesquinha. Muitas vezes a gente se apega a pequenas coisas e a gente complica a vida da gente. Tem gente que ele se torna miserável no seu dia a dia. Ele vai se apequenando diante da vida. Não fica o tempo todo cuidando exageradamente de pequenas coisas, vai vivendo. Deixa eu dar algo de Deus para você. Vai vivendo um dia de cada vez, mas vai vivendo normal. Não exagera no gasto, porém não deixe de fazer o que é preciso ser feito. Viva. Você pode ser feliz, mas você tem que aprender a viver. Você tem que ter uma vida equilibrada, uma vida ponderada. Tem gente que joga tudo pela janela, amanhã vai fazer falta. A conta vem. Se você está jogando tudo fora, a conta vai chegar. Mas também você não pode deixar de fazer o que é preciso. Viva feliz. Aproveita também aquilo que Deus te deu um pouco. Com cuidado, com sabedoria. E Deus vai te abençoar. E no teu trabalho, acredita, veja bem. Ele prosperou materialmente, mas você tem que acreditar. Tem gente que chegou à pandemia e falou: o mundo vai acabar. Não acabou, amém? O mundo está aí. Meu negócio vai quebrar. Não quebrou. Você continua com o teu negócio? Deu certo. Acredita. Nós precisamos acreditar no Deus em quem cremos. Ter o coração quebrantado e vivendo sabiamente, de maneira equilibrada. E precisamos
profetizar cada dia a vitória. Eu vou dizer uma coisa para você: quando você chegar no teu trabalho, nunca comece o trabalho sem fazer uma oração. Separa 1 minuto, não precisa fazer mais que 1 minuto. Chega lá no teu trabalho, antes de qualquer coisa, e faça uma oração. Senhor, eu te agradeço pelo trabalho que o Senhor me concedeu. Eu peço a Ti que Tu venhas me abençoar nesse dia. Dá-me, Senhor, sabedoria, conceda-me competência, envia a Tua graça, Senhor, e faça com que eu tenha um dia vitorioso neste lugar. Faça isso. Não comece o dia sem uma oração. 1 minuto que você separa ali. E abençoa. Coloca as mãos sobre aquilo que é teu ali e abençoa. Tem gente que olha para uma máquina e fala mal daquela máquina. Você não abençoa a máquina, está enguiçando, ela vai melhorar. Sai abençoando o teu computador. Fala, eu precisava do computador melhor, mas o que tem é esse. Não tem tu, vai com tu mesmo, né? E abençoa aquilo, abençoa o que Deus te deu. Não fica reclamando. Coloca a mão sobre aquilo, abençoa os negócios. Abençoa o cliente. Então o cliente, trata bem o cliente, porque você precisa dele. Dá um cafezinho para ele. Você precisa do cliente. Sim, seja sábio. Viva bem. Se você é funcionário, chega ali, seja o melhor funcionário. Chega antes da hora e sai depois da hora. Você vai ser promovido, pode ter certeza. Trabalha bastante, produza, faça o teu melhor, e você vai conseguir coisas que você não imagina. Deus quer te prosperar, quer te abençoar. Toma posse sabiamente daquilo que Deus tem para você. Aplauda o Senhor. Vamos encerrar essa mensagem. Um rei abençoado, diga assim: prosperou no seu reinado. Eu disse na divisão anterior que ele teve uma prosperidade pessoal. Agora, olha o versículo 29. Edificou também cidades. Ele foi melhorando a cidade, construindo outra, e possuiu ovelhas, vacas, abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Mas ele vai cuidar também do reino. Também o mesmo Ezequias, versículo 30, tapou o manancial superior das águas de Gion, e as canalizou para o ocidente da cidade de Davi. E vai terminar assim, diga assim: Ezequias prosperou em toda a sua obra. Coloca a mão no teu coração um pouquinho. Feche os olhos. Diga assim: eu vou prosperar em toda a obra das minhas mãos. Diga de novo: eu vou prosperar. Diga de novo: eu vou prosperar por Deus. E você vai prosperar. Você profetizou uma vitória e ela vai cumprir na tua vida. Ezequias, depois daquele momento difícil da vida, doença, tudo, coração exaltado, ele teve a vida melhorada. Ele vai começar, ele vai tomar providências do reino, vai canalizar água, não somente onde ele morava, mas ele leva para outro lugar. Ele começa a pensar nos outros. Ele começa a pensar nos outros. Quando a gente abençoa quem está perto da gente, a gente colhe bênçãos. Se você quer ser próspero, você tem que ajudar a tua família a ser próspero. O teu vizinho ser próspero, o teu colega de trabalho ser próspero. É assim. Se você tem alguém perto, uma miséria danada, aquilo vai influenciar negativamente a tua vida. Então, se você está bem, faça os outros estarem bem também. Se você estender a mão, ela não voltará vazia. Faça o bem. Faça o bem. O Ezequias, depois de ele ter agora a vida curada, o coração resolvido, depois dele ter ali uma prosperidade pessoal, ele vai trabalhar para que o seu reino ficasse melhor, e ficou melhor. Ele vai vendo ali edificações, possessões, e ele vai tendo estratégias administrativas excelentes. E ele vai conseguir ser o grande rei, que nós estamos há 3 domingos falando sobre ele. Tudo por quê? Porque ele quis realizar algo exponencial. O que você tem procurado fazer? Estou no final da mensagem. Se você pensar só em si mesmo, não vai dar certo.
Você vai prosperar até um ponto. Mas se você pensar quem está próximo de você, se você pensar em tudo aquilo que você pode fazer para contribuir na vida de alguém, você vai ter uma vida melhor. Então sempre pense, eu vou abençoar alguém que está perto de mim. A Bíblia é tão clara dizendo, quando a gente estende a mão para o pobre, a gente prospera. Pastor, é assim, Quando você vai visitar um órfão, uma viúva e ajuda aquilo, você olha, não tem nada que agrada mais o coração de Deus. Visitar órfãos e viúva. É impressionante isso. Quando você se preocupa, você tem uma firma, preocupa ali com os funcionários, não está passando necessidade. Como é que você pode querer ir bem se quem está perto de você está sofrendo? Não vai funcionar. Então aqui ele vai se preocupar com o reino todo. E ao fazê-lo, ele se torna o grande Ezequias. Agora com o coração quebrantado, Deus tem muito para você. Abra a tua visão, abre os teus olhos, começa a enxergar todo o potencial da tua vida. E deixa Deus te usar com o poder. Deixa Deus fazer de você um canal de bênçãos onde Ele te colocou. Você foi destinado pelo Senhor para ser abençoado e ser um abençoador, uma abençoadora. Você pode mais do que imagina. Faça algo bom na tua vida, em favor de alguém, e você terá uma colheita extraordinária. Aquilo que plantarmos, colheremos, diz Paulo aos Gálatas. Se você plantar coisa ruim, você vai colher ruim. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisas boas. Deus tem coisa boa para a tua vida, Deus tem bênção para a tua vida, Deus tem prosperidade para a tua vida, Deus tem unção para a tua vida, Deus tem vitória para a tua casa, Deus tem. Mas você precisa começar a profetizar sobre você. Eu tenho insistido isso com você. Começa a falar que você vai ter saúde, começa a dizer que você vai prosperar, começa a abençoar a tua família, olha para a tua família, abençoa os teus filhos, abençoa as pessoas com quem você convive na família, começa a abençoar o teu vizinho. Esse vizinho, eu não gosto dele, abençoa a si mesmo. O vizinho é ruim, vai abençoando que uma hora dá certo. Abençoa os teus amigos, colegas de trabalho, vai abençoando. Começa a desejar o melhor para os... Tem pessoa que tem inveja que os outros têm. Tem pessoa que o outro compra um carro, ele quase arranca as rodas do carro com os olhos. Ele vai olhando, dá a impressão que os parafusos vão cair fora. Quando alguém compra um carro melhor do que o teu, você fala, aleluia, glória a Deus, a bênção está chegando na região. Eu estou tomando posse. Não tem inveja de nada. Se alguém está indo bem, é um bom sinal. Deseja o melhor para aquela pessoa. Deseja o melhor. Deseja o melhor. Aquele pastor Jorge lá de Belo Horizonte, ele conta umas histórias assim, engraçadas. Ele hoje já está bem idoso, né? Que quando fez uma casa boa, estou concluído com isso, e a casa tinha uma escada, aí foi alguém, ele levou, tão contente, mostrando a casa, olha aqui, e quando foi subir a escada, uma escada bonita, ele falou assim, sei não, hein? Os filhos deverão cair daqui, essa escada assim, eles vão subir, é capaz de cair. Aí chegou lá no quarto, mas esse quarto aqui tem isso. Aí ele falou assim, mas se eu ficasse com a pessoa muito tempo dentro de casa, a casa ia cair em cima da gente. Tem gente, se você levar assim no lugar, por isso que tem hora que é bom nem contar muita bênção, senão o dinheiro some. Eu estou com dinheiro no banco, o banco é assaltado. É melhor não falar nem nada ali. Então, o que a gente tem que fazer? Acreditar. E conta a bênção só para a gente abençoar. Se você tiver alguém miserável, assim, sai fora, não conta muita coisa não. Quando alguém perguntar, está tudo bem, mas não entra em detalhes. Estou falando sério, não entra não, porque vira ali uma coisa complicada na vida. E vai abençoando, incentiva. Tem alguém querendo alguma coisa, você fala, vai dar certo, mas acredita, não fica com inveja, não, vai dar.
abençoa aquela vida, deixa aquela vida melhorar de vida. Você vai colher, siga essa palavra, você vai ver como dá certo. Se você começar a abençoar os outros que estão próximos de você, a bênção vai chegar na tua vida de uma maneira linda. Ezequias fez isso, e ele se torna o maior rei daquela fase da vida de Judá. O anterior foi ruim, o posterior vai ser ruim também, mas ele foi bom rei. Deus quer que você seja tudo aquilo que Ele projetou para a tua vida. Fique de pé e aplauda o Senhor. Vença a enfermidade, supere a exaltação do coração, cresça na vida material, prospere nas tuas atividades. Amém?